Oi, gente! Bem-vindo a mais um episódio do Pod Bari. Hoje com um assunto também muito pedido por vocês. Tenho a honra de ter como convidada uma super amiga, companheira aí de atendimento. Hoje temos a sorte de trabalhar juntas. E a doutora Mariana Paca, que é especialista em medicina fetal e pré-natal de alto risco, ginecologista e obstetra de formação básica. Ai, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de conversar com vocês. Marta Lima é uma das minhas amoras da faculdade e a gente está trabalhando junto agora. E eu estou muito feliz de ter recebido o convite de falar de um assunto que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de obstetrícia, os meus atendimentos, na sua grande maioria, são grávidas. E a gente tem, sim, as grávidas pós-bariátrica e as grávidas com IMC um pouco mais alto, que merecem um cuidado maior. E esse assunto, né, Mari, é um assunto que realmente perguntam muito, né? Que é as gravidinhas, né? Doutora, engravidei, e agora? Ou até, mas eu não tô, mas será melhor eu ter o bebê antes ou não? Então é um assunto tão rico, né? A gente vai utilizar hoje o dia para falar para essas mulheres, né? Ou que têm o desejo de serem mães, ou que já são mães e querem ter outros bebês, e enfim, que é o seu dia a dia e que pra gente tem tantas dúvidas, né, que podem nos cercar. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Gente, vocês não têm ideia. Assim, eu trabalho com grávida há muito tempo, né? E eu faço um ambulatório de alto risco no SUS e tenho o meu consultório. Então, tem muita paciente que tá para planejar a bariátrica, tá na fila da bariátrica, e aí vai fazer os pré-operatórios. No pré-operatório de vocês tem o beta-HCG. Tá grávida. Beta-HCG positivo antes de operar. Você sabe que eu tive um caso há muitos e muitos anos atrás, que eu peço beta-HCG para todas que estão em idade fértil e não usam anticoncepcional. Só que tem a parte de liberação de plano de saúde, né? E essa paciente fez os exames e o convênio não libera lá 3 meses depois. Faz a cirurgia. E foi uma paciente que evoluiu com muito vômito no pós-operatório, mas era um negócio muito surreal. E no segundo mês, eu falei, vamos internar e refazer os exames. Pedi um ultrassom pensando, vou rever tudo. Ela estava gestante de 4 meses. Eu já tive paciente então, eu a assim. operei. E, de fato, bom, seu coração quase sai pela boca, né? Mas ela é uma paciente hiperobesa, ela tinha MC maior que 50. Eu acho que foi, mesmo com tudo isso, foi bom. Porque ela teve pré-eclâmpsia, ela teve um parto com 35 semanas. Ele tá lindo hoje, tem 10 anos de idade. Mas, enfim, é comum, né? Porque são mulheres que já vêm com uma irregularidade menstrual. Muitas vezes amenorreia, se julgam inférteis porque anos e anos nunca aconteceu, porque a obesidade acaba atrapalhando, e isso pode acontecer. Eu tive um caso desse, quase morri. Hoje, o paciente sai comigo até hoje, ele tá lindo, mas é isso, é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Com certeza, com certeza. E acho que a gente aqui a gente vai além dessa questão do pode ou não pode, deve ou não deve, é pra gente ter uma conversa mesmo, mas é para deixar claro que sim, eu ainda recebo esse tipo de pergunta, acredito que todo mundo também, pode engravidar depois da bariátrica, a bariátrica impede a gestação? Gente, não impede, acho que isso já tá muito bem estabelecido, a gente falou de outros episódios disso também, e eu acho que hoje é mais importante a gente destrinchar os cuidados de maneira mais específica e falar um pouquinho dessa gestação na obesidade, como ela é, que cuidados tomar e entender qual que é o melhor momento para essa mulher. O ideal, né, na vida, o ideal é a gente sempre programar, né? E tem muita paciente que passa em consulta pré-concepção. E aí, nas pacientes que passam na consulta pré-concepção e já tem um IMC um pouco maior, a gente pede avaliação, né, da cirurgia bariátrica. A gente pergunta para ela, a sua ideia para engravidar é daqui quanto tempo? Né? Eu uso muito a frase que a gente precisa viver saudável e com qualidade de vida. Por quê? Por quanto tempo a gente quer viver para cuidar dos nossos filhos? Diz que a adolescência agora vai até os 30 anos. Então, pelo menos 30 anos, você tem que estar bem para cuidar do seu filho, né? E aí, na consulta pré-concepção, a gente já passa a ter essa conversa. O ideal para engravidar pós uma bariátrica é de 1 ano e meio a 2 anos. Por quê?
com 1 ano e meio a 2 anos, vocês que fazem a cirurgia já têm mais estabilizado, a gente já tem um controle de pós-operatório melhor, vocês me corrijam se eu estiver errada. Não, de forma nenhuma. Mas aí a gente pode suplementar de uma maneira melhor. Não pode esquecer, né, que tanto na gestante, que tem o IMC um pouco maior, quanto na pós-bariátrica, a gente tem sim que ter o acompanhamento multi. E assim, falei errado, porque todo mundo, toda gestante precisa ter o acompanhamento multi. Mas as que têm o IMC maior e as que são pós-bariátrica, tem que ter o acompanhamento multi muito mais frequente, né? Eu queria te fazer uma pergunta que respalda muito no nosso consultório, que é a paciente no pré-operatório ficar preocupada do risco da gestação pós-bari ser maior. Na tua vivência, operar um paciente com IMC de 40 para cima, uma gestante com IMC 40 para cima, ou uma paciente com 2 anos de pós-operatório, pós-cirurgia bariátrica, o que tende a ser um pós-operatório mais seguro, mais controlado na tua vivência? A gente tem que pensar, né, que a gestante que tem o IMC maior, ela tem risco de desenvolver algumas doenças obstétricas que têm, se não forem bem controladas, um desfecho ruim, né? Pré-eclâmpsia, diabetes e restrição de crescimento, se não for bem controlado, e às vezes, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça todos os protocolos e siga todas as evidências, o desfecho começa a degringolar. Por quê? Elas são muito associadas à obesidade. Então, por exemplo, na paciente que faz a bariátrica, que engravida 1 ano e meio, 2 anos depois, que ela fez o segmento direitinho com vocês e ela planeja uma gestação, com certeza o prognóstico dela obstétrico é muito melhor do que a paciente que não operou e engravida no IMC um pouco maior, né? Eu imagino que você deve já ter visto, né, de mulheres que tiveram 2 gestações. Então, ela teve um bebê quando ela tinha obesidade grave, e aí ela faz a bari e depois ela engravida de novo. São histórias completamente diferentes, né? São histórias completamente diferentes. Porque como Dona Marta, que fala para mim há muito tempo, e que eu assisto o Pod Bari, sigo vocês, a obesidade, ela é uma doença. E se você associa, por exemplo, a gente tem lá, Mari, obesa, é pré-natal de alto risco? Sim, é pré-natal de alto risco, porque a gente associa a obesidade à gestação. Então, tudo de patológico que a gente associa à gestação é o pré-natal de alto risco. E aí, no pré-natal de alto risco, a gente tem uma atenção muito maior, né? Eu imagino que você deve ter uma preocupação grande, né? Porque essa mulher, muitas vezes, ela tem obesidade, ela não se preocupa tanto com isso, aí ela se vê grávida, e a partir dali, ela não sabe todos os riscos que ela pode ter, né? Eu acho que você vê isso no dia a dia. Então, por exemplo, a hipertensão gravídica, a gente sabe como isso é gravíssimo, né? Pode matar tanto a mãe quanto o bebê. E tantas outras coisas, né? A diabetes, que pode vir muito mais cedo, enfim. Com então, certeza. é realmente é aquele famoso, é uma bomba relógio, né? É uma bomba. Sim, e vocês sabem que eu fiz medicina fetal, né? Então, eu faço bastante ultrassom. Sim. E o que é ultrassom? É onda de som que vai passar o tecido subcutâneo. Numa paciente mais obesa, o ultrassom, tem menos eficácia, né? Se você vai avaliar uma má formação fetal, o ecocardiograma fetal, que é um exame super importante para fazer a avaliação do coração do bebê e diagnosticar alguma cardiopatia congênita, se você tem um tecido subcutâneo um pouco maior, o exame não é tão eficaz, né? Agora, se você tem uma paciente bariátrica que perdeu peso e você vai fazer ultrassom nela, o tecido subcutâneo dela é menor. Então, por exemplo, os morfológicos, o ecocardiograma fetal, que são exames importantes e que definem conduta para a gente, eles ficam com uma acurácia maior. Então, isso a gente precisa pensar também. Mais uma vez, né? Acho que toda vez que a gente tem um episódio, que a gente recebe algum colega
faz esse contato com outras especialidades, a gente vê que a obesidade realmente, ela traz problemas para todos os âmbitos da vida. Você vê, eu pelo menos não tinha pensado nisso. Que a gente compromete a avaliação da saúde do bebê, daquela mãe que tem obesidade. É muito maior do que às vezes a gente pensa, né? É muito maior. Se a gente for parar para pensar, toda gestante deveria operar com todas as doenças compensadas, né? Exato. E se eu estou operando uma paciente com uma obesidade em não tratamento, ela não está com a doença compensada. Essa é a grande verdade. Ainda é a nossa dificuldade da sociedade, muitos colegas da área de saúde, entenderem a obesidade como doença. E como é difícil isso, né? Porque provavelmente uma paciente diabética descompensada, o próprio clínico falaria, não, você não vai nem pensar em gestar agora. Agora, uma paciente com obesidade, talvez ela tenha passado em vários profissionais, talvez ela tenha o ginecologista dela que ela vai todo santo ano para fazer o check-up e não é discutido, muitas vezes, a doença obesidade. E aí, obviamente, ela vai procurar uma obstetra pensando na gestação, às vezes sem ter a menor noção que ali tem uma doença que poderia ser melhor controlada, né? Aí o nosso trabalho de formiguinha, de orientar, falar e refalar para que isso caia como uma certeza que a obesidade é doença, precisa ser tratada, ser tratamento clínico, tratamento cirúrgico, isso não importa, mas tem que ser tratada por uma equipe especializada e multidisciplinar, né? Acho que essa... E uma coisa que a gente tem que trazer é que você deve saber muito mais do que a gente, né, Má? Como a cirurgia bariátrica aumenta demais a fertilidade das mulheres, né? Então, você falou, o ideal seria tudo ser programado. E a gente sabe que muitas vezes não é bem por aí, né? A vida não é um livro que a gente consegue escrever, a história que Ainda a gente mais quer. gestação, né? Ainda mais gestação. É uma das coisas que, acho que se bobear, o assunto que a gente não tem controle, Muito né? bem. Porque a gente tem anticoncepcional, mas anticoncepcional tem falha. A gente tem a FIV, mas a FIV pode não adiantar. Então, é uma coisa que a gente não tem controle. Quando é para acontecer, acontece. Muito bem. Então, você acabou de falar, quando é para acontecer, acontece. E como vocês mesmas disseram, já trouxeram aqui, a paciente obesa, muitas vezes, ela não menstrua, então ela acha que ela não engravida, não consegue engravidar, e aí ela faz a bari, não tem a preocupação de começar o anticoncepcional, e aí ela pode engravidar logo naquele comecinho, com 2, 3 meses. Já tive pacientes que engravidaram no primeiro, segundo, terceiro mês da bari. E é muito complexo tudo isso, né? Então, por isso que é tão importante. A gente fala da dificuldade, né? Como você falou, que não dá muito pra gente saber como vai engravidar ou não, mas pensando numa paciente que tem uma programação de ser mãe no futuro e ela vai fazer a bariátrica, faça um método contraceptivo. Eu até falo assim, né, Mariana? Eu falo assim, já procure sua ginecologista, já pense no melhor método de contracepção com ela, que ela vai decidir com você, isso é entre vocês, porque você vai ficar fértil, minha filha, você vai engravidar. Se você ficar brincando, vai engravidar. Né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque tem que esperar estar no melhor peso possível, com os exames todos em ordem, né? Para, a partir daí, procurar você para poder fazer, como você mesma falou, né? Ir numa consulta antes da concepção. Deve ser muito bom, né? Vai lá, paciente, olha, eu tô pensando em engravidar, já fiz a bari, já emagreci 2 quilos. 20, sei lá, já emagreci 50 quilos, agora eu tô super bem. E aí você vai ver os exames, vai ver como é que tá o ácido fólico dela, como é que estão as coisinhas, para a partir daí ela ter um melhor preparo. É o mundo ideal, né, gente? Mais ideal que isso é quando ela já chega com os exames solicitados pela equipe multi, porque tomou o suplemento de vitamina durante aqueles 2 anos, tem todos os exames feitos, já está garantido que ela está sem déficit de ferro, que a B12 está boa, que a D está boa. Aí você chega no obstetra, que vai perceber que você está bem acompanhada. É abraço quentinho, né? É abraço quentinho, né? Pena que não acontece com uma frequência. Não é tão frequente, né? Mas eu acho... Tem um dado que só 7% dos pacientes submetidos à bariátrica mantêm acompanhamento multidisciplinar por 10 anos. Então, esse dado é horroroso, né? É horroroso. Desesperador. Porque imagina a quantidade de pacientes sem suplementação de vitamina, sem exames de rotina, entendendo que vão sentir alguma coisa quando houver o déficit, né? E, de fato, quando sentir alguma coisa, quer dizer que esse déficit já está lá há um bom tempo, né? A gente perdeu uma janela de oportunidade enorme de evitar, né, uma série de complicações. Não, e pensa numa coisa. Imagina uma grávida, né, bariátrica, que pariu um bebê, é puérpera e vai ser mãe de uma criança de 1, 2, 3 anos. As mulheres, depois que elas têm os bebês, elas dão uma sumida do consultório, né? E aí soma ela ser bariátrica e talvez, né, na grande maioria das vezes, ela tá amamentando. Então, ela amamenta, é bariátrica, pariu, teve um bebê.
E agora tem um bebê para amamentar. Não dorme, não come. Não dorme, não come. O que a gente faz com essa pessoa? A gente vai buscar em casa. Exato. A gente busca na casa delas. E olha, você lembra? Você é bariátrica, você é puérpera, tá amamentando. Então, mais do que nunca, uma paciente desse perfil precisa ter o acompanhamento multi e uma suplementação adequada. E a ideia de que você só pode dar o que você te sobra, né? Se você não tem energia, como você vai cuidar do seu filho direito? Se Mas você é isso tá que com eu anemia falo. severa, como você vai ter leite de qualidade? Quer dizer, as coisas vão... E aquele tempo que você acha que está perdendo para se cuidar, que é uma janela tão curtinha, que você ganharia tanto, estando mais disposta, né? Melhor nutrida para o dia a dia, com esse começo de pós-parto não é fácil, meu Deus do céu. Então, eu acho que é essa visão que a gente não consegue passar. Por mais que a gente fale, quem está vivenciando ainda pensa, mas comigo não vai acontecer. É que nem as deficiências, que às vezes o paciente, sem pensar na gestação, não, mas será que eu preciso mesmo da vitamina? E a gente é tão insistente aqui em falar disso, em falar, gente, tem que suplementar. Porque imagina, até a Mari falou ali da situação do pós, né, da gestante, do puerpério, que já teve o neném. Imagina você planejar formar outro ser humano sem estar bem. Então, pode sim ter restrição de crescimento, deficiência, e muitas patologias podem ser trazidas para aquela criança que não tem culpa de nada por às vezes, uma falta de cuidado. Então, a gente precisa ser muito firme nesse acompanhamento, porque essa paciente tem que chegar para a Mari muito bem estabilizada, tomando as vitaminas que a gente sempre fala aqui, né? E a gente sempre bate na tecla. A gente tem um parceiro que é muito famoso e muito bem conceituado, que a gente aprova a tabela nutricional. Então, a gente fala muito do Fusion, do Supribari, da Suprimed como empresa, porque a gente tem uma confiança nessa reposição. E quando esse paciente chega para a Mari, com isso tudo reposto e equilibrado, com a sua equipe ali acompanhando, ela vai ter muito menos trabalho de complementar a saúde, complementar a suplementação, né? Então, por exemplo, a paciente que chega, a Karina vai mostrar o Supribari, tomando o Supribari, que é uma pastilha mastigável que a gente usa na nossa rotina do pós-operatório. Se a paciente chega com essa tabela nutricional bacana, você vai repor as vitaminas essenciais para uma gestante de maneira como você faria para qualquer uma, sem fazer nenhuma diferença naquele pós-bari daquela paciente, enfim, né? Ô, Mariana, você podia explicar por que a paciente tem que estar com as vitaminas boas se ela quer engravidar? A gente tem infertilidade se a paciente está com alguma hipovitaminose. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a hiperemese gravídica também está associada à hipovitaminose. Então, Mari, só para falar, o que é hiperemese gravídica, para quem está assistindo a gente aqui? A hiperemese gravídica é quando aqueles vômitos da gestação do início ficam um pouco maiores, aí a paciente precisa ir para o hospital para fazer medicação EV. Às vezes tem paciente que precisa internar. E aí, nas pacientes que têm uma deficiência de vitaminas, elas tendem a ter uma hiperemese bem ruim. Então, se vocês me mandam, vocês não, né? Se chega uma bariátrica que não está devidamente compensada, a gente pode pensar em uma das causas. E outra coisa também que é bem importante, na 10ª semana e na 16ª semana, a gente tem as ondas de migração placentária, que é quando a placenta está meio que aderindo no útero e a gente está fazendo as anastomoses dos vasos. Se uma paciente chega bariátrica e ela não está bem suplementada, não está compensada, e aí a gente tem uma implantação placentária ruim. E isso pode acarretar diversas outras doenças durante a gestação dessa paciente. Tipo o quê? Pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é insuficiência placentária. Então, é bem importante, gente. E, assim, existem algumas patologias que não estão diretamente ainda associadas, mas, Marta, sabe, eu amo contar causo, né? E a gente adora ouvir causa aqui, viu, minha filha? Eu adoro contar causa. Causa de grávida, então, todo mundo gosta de saber. A gente gosta. Eu adoro contar causa. Então, eu tive uma paciente que fez a bariátrica depois da primeira gestação dela. E ela engravidou sem o tempo, né? 1 ano e meio, 2 anos, e não estava muito bem suplementada, perdeu o segmento, porque é aquilo, gente. Era puérpera com um bebê de 2 anos, de, sei lá, 1 ano.
em casa. E aí ela engravidou. E ela teve colo curto. E é muito estranho ela ter tido uma gestação que foi até quase 40 semanas. E depois da bariátrica, ela ter feito um colo curto que a gente precisou acompanhar muito de perto. Então, é muito estranho. Será que foi uma deficiência de proteína? Não sei, colágeno? Então, eu fiquei com esse caso na cabeça, sabe? E porque a primeira gestação foi tudo bem, ela sendo obesa, mas ela não teve esse colo curto que tinha chance de ter um trabalho de parto prematuro. Ela fez a bariátrica, não fez o segmento correto, engravidou no tempo antes, que é o recomendado. E aí teve essa situação. Então, o segredo é planejamento, suplementação e a equipe multi, né? Sem dúvida. Uma pergunta que eu tenho muito no consultório é: fiz a bari, posso fazer qualquer tipo de parto? Ou eu não posso ter parto normal, ou eu não posso ter parto cesárea. Então, é uma dúvida que elas têm demais e acabam perguntando para a gente, porque está antes da ideia de que já posso gestar, né? Então, existe alguma especificidade para quem já fez bariátrica em relação à opção do parto? Para quem fez bariátrica, a via de parto é obstétrica. O que é via de parto obstétrica? Se tiver que ser cesárea, se tiver alguma indicação de cesárea, pode ser cesárea. Se a paciente quiser parto normal, não tem contraindicação de parto normal, desde que esteja tudo bem, né? Que não tenha indicação da cesárea. Então, é a via de parto obstétrica. Uma bariátrica pode ter parto normal? Pode. Assim como qualquer outra mulher que não tenha feito. Sim. Né? Porque essa indicação que você falou é de qualquer mulher, né? Sim. Vamos trazer a pergunta da Ana agora para a gestação na mulher obesa. É qualquer via de parto também? Também via de parto obstétrica. Só que a gente tem que partir do princípio que a cesariana é uma cirurgia, né? A recuperação pós-cesárea na obesidade é bem complicada. Tem seus BOs. Tem seus BOs. A cicatriz operatória... Marta já me ajudou muito em cicatriz operatória de paciente com IMC um pouco maior. Fica na dobrinha, às vezes. Fica na dobrinha. Marta me ajudou, manda foto. Ai, amiga, vai ver a paciente comigo, enfim. Mas nas pacientes mais obesas, a gente tem uma preferência pelo parto vaginal. Para evitar a taxa de complicação da ferida operatória que vai acontecer, né? Não só da ferida operatória, né? A ferida operatória é uma das complicações, mas a cesárea é uma cirurgia, né? E quando a gente tem a obesidade associada a qualquer cirurgia, o risco cirúrgico não aumenta? Aumenta. O parto vaginal não é considerado uma cirurgia, é um parto, né? E então, o parto vaginal tem menos risco na paciente obesa. Por curiosidade, eu como leiga, vocês fazem profilaxia de trombose diferente para uma paciente num parto cesárea se tem o IMC mais alto? A gente faz como uma tabelinha de risco, né? A princípio, se foi tudo bem no parto, se ela não vai ficar acamada e vai dar para a gente estimular a deambulação, não. Mas é tudo individualizado, né? Se a gente tem uma paciente com IMC um pouco maior, que já teve e que ela tinha dificuldade de locomoção, não conseguia deambular direito no pós-parto, a gente faz profilaxia sim, porque tem o risco aumentado, né? Então, a gente faz, mas individualizando o caso e de acordo com a paciente, né? Muito bom. É sempre elas têm muita dúvida, né? Então, acho que a Maria elucidou pontos principais, assim, o tempo de gestação, estar muito bem suplementada para que ela consiga trazer ali. E é importante que a gente fale que, por mais que chame-se pré-natal de alto risco, é um cuidado maior, né? Então, lembrando que tanto na obesidade quanto na paciente que está gestante, que fez bariátrica, tem que sim procurar um obstetra que faça o pré-natal de alto risco. Por quê? Porque você precisa de um olhar mais cuidadoso. É só por isso. Ô, Mário, eu acho que tem uma outra dúvida também, que às vezes as pacientes nos perguntam no consultório. Eu aprendi com um obstetra, especialista até em fertilidade, a resposta, né? Mas eu queria ouvir de você, se uma mulher que é portadora de obesidade, ela
vai lá e ela fala assim, doutora, eu quero fazer a bari, mas eu também tenho o desejo de ser mãe algum dia. É melhor eu já começar e ter o meu filho agora? Ou eu congelo meu óvulo e faço depois? Ou o que eu faço? Né? Então, eu acho que tudo isso depende, né? Depende da idade dessa mulher, mas como enfrentar isso junto com o obstetra e com a ginecologista, no caso, né? Que ainda ela não vai ser obstetra, que não tem bebezinho, mas como que a gente responde para essa mulher que está planejando construir uma família, mas também quer realizar o sonho da bari? A primeira coisa que a gente conversa com elas é ver a reserva ovariana e o planejamento reprodutivo dela, né? Tem que perguntar, daqui quanto tempo você quer engravidar? Então, se a paciente fala, eu quero engravidar para ontem, a gente vai ver a reserva ovariana e é aquela coisa, né? Eu bato muito na tecla que a gente tem que ser próximo. Então, se você tem uma paciente nessa situação, encaminha para o GO e tenha uma conversa franca com ele. O que é mais saudável para ela, né? É mais saudável ela fazer a bari e engravidar muito bem. Ou, se a gente tiver uma paciente de 41 anos, que, para a gente ter uma gestação, pensar, eu quero fazer a bari, mas eu tenho 41 anos e eu preciso esperar mais 2 anos para eu engravidar legal pós-bari. Será que é bom esperar para ela? Para mim, a gente tem que individualizar os casos. Chegou uma menina no seu consultório de 32 anos, né? Que quer engravidar, mas quer fazer a bari. É diferente a gente ter 32 e ter 41. O principal ponto é, será que vale a gente congelar óvulo nessas pacientes? Chega uma paciente para você de 38 anos. É uma alternativa. Vou contar um caos agora. Eu tenho uma paciente que eu amei participar dessa história porque eu achei tão individualizada, né? Então, ela chega para mim com 42, não tenho certeza se 42 ou 43. Mas ela só me procurou porque queria gestar. E tinha MC acima de 50. Essa era a realidade. E tinha falhado até então. Então, exatamente isso que eu fiz. Conversei com a gineco e ali foi individualizado ou individualizar. Porque era uma paciente que no meu mundo básico, eu faria um bypass gástrico. Mas eu entendi que o bypass levaria a maior déficit de suplementação e eu queria que ela engravidasse rápido, já que 43 anos, né? Então, nós mudamos a técnica cirúrgica para sleeve, pensando na gestação. Pensando que talvez com o sleeve ela tivesse uma perda de peso menor, eu somei tratamento medicamentoso no 2º mês de pós-operatório e ela foi até o 7º mês de pós-operatório. Quando mandei para a ginecologista autorizando que se a obstetra dela definisse que ok, ela já poderia iniciar o processo de seja lá qual fosse. E aí teve um delay em trâmite, porque, enfim, tinha uma questão de óvulo e tal, que me deram mais 3 meses, onde a gente manteve o uso da medicação e eu suspendi 1 mês antes. Então, ela engravidou com 10 meses de pós-operatório, mas isso muito bem suplementar, quer dizer, foi tudo acolhido ali de uma maneira muito personalizada e ela muito dedicada também, muito protagonista na história. E teve uma gestação super ok. Então, é isso. Você consegue, quando você faz a equipe multidisciplinar, se conversar, né? Tem que ser uma equipe única, em que você e o obstetra e o nutri, eles têm que estar lá, todos conversando junto com a paciente assumindo o risco junto com a gente, porque essa é a verdade, né? Ela tem que estar junto. Foi muito legal, porque esse casal realmente abraçou e ficou... E hoje eu tenho uma sobrinha fofa. Então, essas histórias acabam nos movendo, né? Quando a gente tem um caso desse. Isso demonstra mais ainda que o protagonismo do paciente é impressionante. Se a pessoa não toma posse dessa história, é muito difícil a gente ter bom resultado sozinho, né? Assim, tem que viver o processo mesmo, não tem outra maneira. E isso que a Mariana falou um pouquinho antes, né? Daquela mulher que ela faz a bari, ela some por uns 2, 3 anos. E quando ela volta, às vezes eu faço muita consulta online, por exemplo, tá, Mari? Então, às vezes eu faço online, aí eu, sei lá, digamos que é a Joana. Aí eu vou chamar a Joana, eu sempre dou uma olhadinha no prontuário antes de chamar, né? Aí eu vou lá ver, sei lá, digamos, a gente tá em 2024, ela apareceu a última vez em 2019. Nossa, sumiu, né? Tá bom, que voltou. E quando a consulta online, é aquela história que você falou, eu fiquei pensando nelas. Quando abre a tela, assim, ela tá magrinha, com uma baita de uma olheira, com um bebezinho do lado, porque ela fala assim, ai, doutora, então, eu sumi, mas sabe o que é? É que daí eu engravidei, aí nasceu ela, aí você vê uma nenenzinha andando de lá pra cá, de lá pra cá. E aí parei de viver, né? Porque você vive exclusivamente pro bebê.
E ela fala, mas e aí, o que você tá tomando de vitamina? Ah, então, eu tava tomando a que a obstetra mandou na época, mas aí parei. Ah, é muito comum. É o muito Alzheimer, comum, eu acho que eu falo, é o Alzheimer direcionado para vitamina. Só esquece a vitamina. E aí, quando você vai fazer a busca, daí, por exemplo, né, essa Joana aí, você vai fazer os exames da Joana, e ela volta logo, porque ela já tá tão no bico do corvo, né? Ela tá tão ruim, tadinha, que ela vai correndo fazer os exames. Ela fala, eu vou, né? E você vai ver realmente, ela tem uma anemia, a B12 dela tá baixa, realmente, porque tudo consome, né? O bebê amamenta, como você falou, o bebê consome, o não dormir consome. Ela não tem vontade de comer, então já não come. Massa muscular lá no Aí chão. um processo que já é difícil, fica mais difícil ainda, né? Porque é difícil você ter o seu bebê e cuidar, e trabalhar, e cuidar da casa, e fazer tudo. E aí é um processo que já é difícil, porque é difícil sem você ser bariátrica. Imagina você bariátrica que com déficit de vitamina. É isso, com a vitamina lá no pé, com uma anemia, tendo que cuidar de 2 crianças. Então, se tem um recado que a gente tem que deixar aqui, é que não existe criança saudável sem ter uma mulher saudável. E aí não pode abandonar. E eu quero te trazer outra dúvida. Uma paciente que faz bari, você sabe, não sei se você sabe, Mariana, mas as mulheradas que faz bariátrica, assim, desespero de engordar, né? Engordou 1 quilo, sai Jesus. de Jesus me abana. Aí, digamos que faz tudo bonitinho, né? Engravidou. Quanto que ela pode engordar nessa gestação? É diferente de uma mulher que nunca fez bariátrica, que não tem histórico pregresso de obesidade? Como que você faz essa questão do ganho de peso nos 9 meses? Tanto na bariátrica quanto na paciente obesa, a gente não quer que elas ganhem peso. Tipo 0? Tipo, pouco. O ganho de peso ideal para uma grávida é de mais ou menos, né? A gente faz IMC, mas é de mais ou menos de 8 a 12 quilos. Nas bariátricas e nas obesas, a gente controla bem. E eu tive paciente bariátrica que engordou 3, 4 quilos na gestação. Se você pensar 3, 4 quilos na gestação, o bebê tem 2,9 kg, tem a placenta líquido, volume do útero, o seu volume circulante que fica um pouco maior. Então, ela engordou 0. Ela emagreceu, na verdade. Sim, elas ficam bem felizes, assim, porque fica, né? A mãe, a avó, a tia, que tem aquela coisa de você tá grávida, você tem que comer por 2, você tá grávida, você tem que ganhar peso. E um cenário que não é mesmo assim é a obesidade e a bariátrica. Bariátrica, a gente fala, né? Ah, deixou de tomar vitamina e tal. Mas eu tive paciente bariátrica que foi muito certinha. Desse jeito que a gente pensa no mundo ideal. Operou, primeiro fez consulta pré-concepção. Ah, Mari, eu tô em programação de bariátrica. Fez a bariátrica, usou um método contraceptivo. Nesse caso, foi um DIU. Tiramos o DIU, a paciente engravidou 6 meses depois. Lindo. E aí, foi um pré-natal liso. Se vocês me perguntarem quanto ela engordou, ela deve ter engordado 4 quilos. Olha que lindo. E nutricionista, atividade física. Essa paciente em especial era hidroginástica, pilates e musculação. Ela foi muito dedicada. E continua, tá? Muito provavelmente essa paciente mudou o mindset com a cirurgia, né? Ela entendeu a doença, ela é protagonista e ela escolhe todo dia ter controle da doença. É isso, né? Não é a cirurgia que está controlando a doença sozinha, mas tem alguém que entendeu a sua responsabilidade em ou favorecer a evolução de uma doença que é crônica ou segurar a evolução dessa doença. Esse paciente, ele chama muito atenção, né? Porque a gente vê um desfecho muito, muito memorável. A gente tem vários, né? Que a gente pode ver na nossa cabeça quando a gente fala de um protagonismo adequado. Essa é uma. Essa coisa do protagonismo, a gente vê muito, né? Na bariátrica e na mulher mesmo, na escolha do parto, em como você vai levar o seu parto. Ah, eu quero um parto normal, eu tenho que ser protagonista dele. A gente fala muito do parto humanizado. E o parto humanizado é isso, é o protagonismo da mulher, tem o protagonismo do paciente bariátrico. A gente precisa bater no peito, né? Quando eu converso com as minhas pacientes em escolha de via de parto, Mari, eu quero cesárea. Qual que é o papel do médico? A gente tem o conhecimento técnico, né? Então, a gente explica. E aí, a paciente
Quero cesárea? Você é protagonista da sua história e você vai bater no peito a sua cesárea? Vou. Você quer parto normal? Você vai estudar e assumir o protagonismo do seu parto? Vou. Quero fazer bariátrica? Eu vou bater no peito a minha bariátrica e o meu protagonismo da minha história? Eu vou estudar, eu vou acompanhar com a nutri, com o nutrólogo. Eu vou escutar a minha cirurgiã quando ela falar, você precisa suplementar, você precisa fazer atividade física. Bati no peito e assumi o meu protagonismo. É muito junto, né? Exato. A história é a mesma, né? É. E você pega um momento que realmente, né, a mulher ela tem que sentir isso de uma forma visceral, né? Tem. Porque sou eu e eu quero gestar, e é o meu bebê e eu que vou escolher o jeito que eu quero. O que eu Claro, acho, com a gente ajudando, né, com a médica. o que eu vejo com a obstetra diferente, ajudando. que me parece diferente, é que a maternidade é um momento único em que ali você abre espaço em tudo em prol da gestação, muitas vezes. Porque é uma relação simbiótica ali, mãe e feto, que é inexplicável, né? Então, às vezes, a gente pega uma mulher que fez a bariátrica e ela não tem o mesmo protagonismo, mas quando ela está chegando a hora de gestar, aí vira a chave. Só que é uma janela. Aí parece que deu 9 meses, desligou a chave. É como cumpri minha função, fui ótima aqui, não ganhei muito peso na gestação, você deve ver isso. Só que pós-parto, começa a ganhar peso. Porque aí tem aquela fase do cansaço, da vida, da mudança da rotina, aí ela se deixa levar. Então, entender que, eu diria que o pós-parto, ele deve perdurar até você ter uma criança autossuficiente. Quando eles ficam autossuficientes, eu falo para as minhas... A gente falou, 30 anos. Eu falo para as minhas pacientes, né? Nós somos eternas puérperas. O puerpério... a definição de puerpério, eu tenho certeza que foi definido por um homem. Nada contra, mas foi definido por um homem. Cara, 40 dias. Você tá 42 dias, né? 40 dias com bebê. Você tem uma névoa na sua cabeça que fica provavelmente até eles serem autossuficientes. Autossuficientes, eu digo, né? Tomar banho sozinho, comer sozinho, mesmo você lá, faz, não sei o quê. Mas eu falo, nós somos, quem tem bebê, filho, enfim, é eterna puérpera. O puerpério, saiu um estudo que eu acho tão engraçado, não é tão recente, mas acho que foi na Universidade de Nova York, né? Que a cabeça da mulher muda a partir do beta positivo. E eles provam por A mais B o edema cerebral, a imbibição por progesterona, que a gente fica uma bomba. Então, você fica assim, com o seu cérebro, reduzido, digamos, que frito, até os 2 anos da criança. E depois, o que acontece? Isso é muito verdade, sabe por quê? Eu conseguia racionalizar comigo mesma. Nossa, eu tô muito burra. Eu não gestante sei o que fica tá burra. acontecendo comigo. Sim. E eu me sentia muito ruim com isso, porque eu tinha total noção que eu estava muito abaixo da minha capacidade. Sim, sabe o que eu fazia com os residentes no meu plantão, quando eu estava grávida? Eu pegava um residente ok, que fosse legal, que fosse bom, colocava ele sentado do lado do meu lado, no pronto-socorro, com a cadeirinha, falava, você me olha. Se eu estiver fazendo alguma coisa que você suspeite, você me avisa. Eu tive um paciente, eu ainda dava plantão naquela época. Isso faz 14 anos que a Manu tá aí. E uma criança pisou na Havaiana e o prego entrou no pé. Vida normal, Ana Karina. Vamos aqui. Suturar. Cheguei, olhei a criança. Meu olho já encheu de lágrima. Aí eu falei... Ficou emotiva. Tá doendo. Aí, o apogeu foi quando a criança de 11 anos falou, tia, não tem nenhum médico para me atender? Aí eu tive certeza que não dava mais. Eu falei, gente, eu tô muito lesada. Como assim? Meu olho cheio de lágrimas, é só arrancar um prego, pelo amor. Então a gente fica muito. E depois que Manu nasceu, aí eu tive certeza que eu ia continuar burra. Porque você tem que assistir Teletubby. Ouvir musiquinha Galinha de pintadinha. naná. Você só fala de fraldas, papinhas. Se você não der uma diminuída na sua capacidade, você se mata naquele período. Mas o estudo fala que são uns 2 anos pós-nascimento. Putz, graças a Deus, acho que eu já voltei. Mas então, presta atenção numa coisa. A gente fica grávida 40 semanas, 41 semanas. Aí 2 anos. O que eu fiz, e algumas fazem, engravida depois.
Então, quantos anos eu Passou 4 anos fiquei burra. fora do meu normal? 5 anos. Mas posso Eu tô falar? voltando agora. Eu falava pra todo Eu tô mundo, voltando quando agora. a Manu nasceu, eu vou fazer um livro sobre gestação que vai ser o melhor método anticoncepcional do planeta. E vão ter uns 10 capítulos sobre emburrecer. Porque eu me sentia muito emburrecida. Tanto que Manu nasceu, eu acho que eu voltei achei que eu voltei um pouquinho antes ao meu intelecto. E pensei, cara, nunca mais. Nunca mais. Não posso passar por isso. Mas você sabe que, voltando para as bariátricas, por exemplo, eu tenho o telefone de todas as minhas pacientes, né? Então, meu WhatsApp é uma loucura. E, às vezes, a gente tem que ter um olhar, vai atrás dela, entendeu? Porque ela Buscativa, né? buscativa. Tipo, quando a gente era residente, que a gente falava para assistente social, ó, esse paciente aqui sumiu, precisa fazer buscativa dele. Na paciente bariátrica e até na obesa mesmo, né? Porque tem a hipertensão que pode aparecer depois da gestação. Se ela não tinha diabetes antes, teve um diabetes gestacional, ela tem mais chance de permanecer diabética. Então, eu tenho muito esse olhar ela tá com uma neblina na frente dela. E é meio que instintivo. Eu tenho que manter aquela pessoa que tá dependendo de mim viva. Então, eu vou esquecer de mim. E acho que o entorno delas tem que puxar. Então, o ideal mesmo da equipe multi, por exemplo, a nutricionista que trabalha comigo também tem telefone. E ela fala, Mari, não voltou. Elas passam na consulta pós-parto, né? De 10 a 14 dias pós-parto. Eu sempre chamo elas para depois do puerpério teórico, né? Então, a gente avalia 45, 60 dias pós-parto. E depois, some. Aí a gente faz a buscativa nas que precisam da buscativa. Então, as obesas, as bariátricas, as diabéticas, as hipertensas, que são as doenças que têm uma morbidade maior, eu penso, vamos fazer a buscativa da puérpera, porque a puérpera está com o cérebro frito. Diferente. Um dia eu falei. Frito é maravilhoso. Isso já lá no 8º mês de gestação, estamos operando, sei lá, que veio essa conversa, eu fiz assim, nossa, o meu sonho é falar inglês muito bem, porque eu adoro Gisele Bündchen, e um dia eu queria sentar com ela e bater papo. Do nada. A instrumentadora fez assim, mas você tem alguma coisa contra o português? Aí eu... Sabe, é desse jeito que você fica. Sem crítica. Meu Deus. É engraçado, né? Porque realmente a gente está falando muito aqui sobre a questão da gestação, mas você vê, né, Mari, quando na realidade tudo começa muito antes do gestar e também perdura depois que você ganhou o bebê, né? E nem só quando o bebê é RN, né? Que ele é recém-nascido, até quando o bebê já está grande. Como você falou, né? Ele só costuma andar sozinho depois dos 30. Então, que se essa mulher ela não olhar para si, quando que ela vai se olhar, né? Então, é tão importante a gente estar aqui com você hoje, porque realmente, quando a gente fala de gestação e obstetrícia, não é só aqueles 9 meses. É um sonho que uma pessoa tem muito antes, né, de ser grávida, mas que a gente tem que ter todas as atenções em todos os momentos, né? Então, muito feliz em estar aqui com você hoje. Tem uma brincadeira, Calva, até meu pai fala, né? Que ele com minhas tias contam. Ai, que fase. Minha mãe é uma das irmãs mais velhas. Que fase que dá menos trabalho a criança? Ela fala, quando eu chegar eu te conto, mas acho que deve ser depois dos 18. Porque é isso. Eu falo que é igual videogame. Gente, a fase vai ficando mais hardcore. Você acha que não, mas vai ficando mais difícil. Aí hoje meu pai fala, era antes dos 18 que dava menos trabalho. Com certeza. Depois que fica velho, dá muito mais trabalho. Ai, não fala isso pra mim, não. Conversar com o seu Lima. Acho que eu vou trancar a Manuela no armário até uns 32, aí eu abro e vejo como ela tá de volta. Mari, mas muito obrigada, viu, por você estar aqui com a gente no dia de hoje, conversando aí para essas mulheres que pretendem serem mães ou que já são mães e querem ter novos bebês depois da cirurgia bariátrica. E mais importante, né, como a cirurgia bariátrica pode atuar positivamente para essa mulher concretizar o sonho. Muito obrigada, viu? Foi muito legal, gente. Adoramos. Muito legal mesmo. Obrigado, Mari. A gente agradece super, amamos. E vocês vêm com a gente, que vai ter muito mais por aí. Até o próximo Pod Bari.